Vale a pena fazer patologia? Vale a pena ser patologista no Brasil? Ó, eu sou uma pessoa muito otimista e eu amo a patologia, é a minha paixão. Dentro da medicina, eu não faria nenhuma outra área, além da patologia. Então, a gente vai começar a pergunta que a gente fez também para o Dr. Clóvis, é que se diante da pandemia de Covid-19 que a gente está tendo, você acredita que isso vai atrapalhar no diagnóstico, no tratamento dos pacientes com câncer de mama? Se você já está percebendo isso. Não só é a minha percepção, mas como a gente tem dados concretos, né, que foram levantados, inclusive pela Sociedade Brasileira de Patologia, que houve uma queda importante no número de diagnósticos, né, de procedimentos diagnósticos, de casos de câncer no geral, incluindo câncer de mama, e não só de diagnósticos, como também de consultas ambulatoriais e de cirurgias envolvidas, né, no tratamento do câncer. E esses atendimentos ambulatoriais, tanto de primeira consulta, como retorno, como para quimioterapia e radioterapia. Então, todo o processo, né, do manejo dos pacientes com câncer, desde o diagnóstico por imagem e procedimentos de biópsia ou punções, até consultas ambulatoriais e cirurgias, houve uma queda relevante desde o início da pandemia. Essa queda foi mais importante nos primeiros 2 meses da pandemia. Então, principalmente março, abril e maio, chegou a ter uma queda de mais de 30% nesse número de todos esses procedimentos, consultas, cirurgias, e alguns serviços relatam uma queda de até 70%. Então, foi uma queda muito importante nos primeiros 3 meses. A partir de junho, algumas cidades começaram a reabrir, já notou uma retomada de biópsias, de consultas, de cirurgias e de procedimentos em geral relacionados ao câncer. Também não só pela reabertura de algumas cidades, né, em alguns estados, mas também uma campanha de conscientização que foi feita tanto pela Sociedade Brasileira de Patologia como por outras sociedades médicas. Os próprios serviços, né, os hospitais promoveram algumas campanhas de informação, de conscientização, como a Secamargo, outras instituições, e também a mídia, né, o jornalismo de saúde tem auxiliado bastante, né, tem dado muito espaço para médicos, cientistas em geral, para falar da pandemia, e nessa conscientização também, né, da importância dos pacientes com câncer continuarem os seus tratamentos, os pacientes, em geral, continuar atenta, né, para outros problemas de saúde além da pandemia, e não deixar que o medo, né, impeça que problemas importantes de saúde sejam resolvidos, apesar da pandemia. E no AC Camargo, visando a isso, essa questão do medo, né, que as pessoas realmente receosas de procurar atendimento médico, algumas realmente interromperam seus tratamentos. Outros pacientes, né, na rede pública tiveram questões também com cancelamento, né, de cirurgias eletivas, cancelamento de consultas. Então isso também foi um problema fora do serviço público. O AC Camargo, por exemplo, a gente implementou um fluxo, direção do hospital, né, junto com as equipes médicas, implementou o que a gente chama de fluxo oncológico protegido, em que o paciente com suspeita e com sintomas, ele segue um fluxo totalmente diferente daqueles pacientes assintomáticos, assim como os acompanhantes, com temperatura medida, e antes do paciente ir ao hospital, ele era atendido por telemedicina, para avaliar sintomas gripais, e diante de qualquer suspeita ele era orientado a ir ao hospital mantendo a sua consulta, o seu agendamento, o seu procedimento, a sua biópsia, mas sempre seguindo um fluxo diferente daqueles pacientes assintomáticos. Além disso, a gente testa todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, mesmo os assintomáticos. Então, qualquer paciente que vai entrar no centro cirúrgico, né, antes ele é testado com PCR. E a gente detectou um número importante de casos mesmo entre os assintomáticos. E aí, uma vez que dê positivo, a cirurgia é cancelada, o paciente é orientado e ele só retorna para o reagendamento, né, tudo online ou por telefone, 20 dias após a recuperação. Então, tudo isso tem sido muito relevante, né, para lidar com essa pandemia, né, e o tratamento do câncer. E realmente, a partir de junho, a gente já observa uma retomada.
desse número de diagnósticos, de consultas, de procedimentos. Então, a gente fica aliviado, né, que os pacientes voltaram a cuidar da sua saúde, a cuidar do seu tratamento, né, de câncer. Essa conscientização geral da população, né, com a Sociedade Brasileira de Patologia, as instituições e a mídia, foi muito importante. E a gente quer evitar, né, um aumento muito grande, né, de casos depois da pandemia, que pode até, né, dificultar o atendimento, gerar atraso. E o principal é atraso no diagnóstico, que pode acarretar, né, um aumento do número de casos diagnosticados em estadio mais avançado. Né? A gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a sobrevida, maior a chance dos pacientes se curarem do câncer. Então, realmente, a informação é tudo, né, nesse contexto da pandemia, dos pacientes e da população em geral, manter a atenção na saúde em geral e não só em relação aos sintomas associados à Covid. Sem dúvida, o AC Camargo é particular, é um centro de excelência, diagnóstico de câncer. Na verdade, é fundação, né? Então, a gente atende SUS também, mas é uma porcentagem menor, convênio e particular. Acompanhado inteiro pelo AC Camargo. Sim, sim. Mas legal. Apenas aqueles pacientes que são direcionados pela Secretaria de Saúde. Aí é um pouco diferente de um hospital público, né? Mas você acha que o sistema público vai conseguir lidar com esses casos que tiveram um pequeno atraso, já está tendo essa retomada? Porque o AC Camargo tem até telepatologia, alguns recursos. Preocupante essa questão, né, de ter esse acúmulo de casos, né, atrasados no sistema público. É uma coisa que preocupa mesmo a gente. Eu, junto com a SBP tem trabalhado muito com as ONGs, e uma delas é a Oncoguia, e também o Todos Juntos contra o Câncer, e eu tenho participado de várias reuniões com o TJCC, e uma das nossas preocupações é realmente essa, é o tratamento do paciente com câncer, diagnóstico e tratamento no SUS, e para evitar, né, esses atrasos e também essa sobrecarga do sistema. Né? E uma coisa que pesa muito é o financiamento. Né? A tabela do SUS para procedimentos, para cirurgias, para tudo é muito defasada. E isso contribui para o atraso, porque acaba que vários laboratórios que atendiam o SUS, que prestavam serviço para o SUS, saíram, e aí acaba que o número de laboratórios é menor e aí a sobrecarga é maior. Então, a gente tem trabalhado junto com o TJCC, com o Congresso, para tentar conscientizar mesmo o Estado, não só o governo, mas o Estado, sobre a importância, né, do financiamento do SUS. E agora, no segundo semestre, a gente vai entrar numa batalha nesse sentido. E aí, né, para tentar ajudar também e não ocorrer essa sobrecarga. Mas é um risco, sim, que devido a esse atraso, né, que tudo parou no primeiro semestre, que no segundo semestre a gente veja alguma dificuldade, né, de pacientes serem atendidos, de marcar cirurgia, né, devido a esse acúmulo de casos. Agora uma pergunta mais de conteúdo mesmo. Não sei se no AC Camargo eu acho que não é tão comum, porque vocês fazem serviço completo, vamos dizer assim, mas pelo menos no Rio, aqui em alguns serviços públicos e até particular que não tem convênio, alguns laudos saem laudo parcial, que você precisa depois pedir a imunohistoquímica. No caso do câncer de mama, o que é possível extrair de um laudo sem a imunohistoquímica? No caso do câncer de mama, a imunohistoquímica com receptor de estrogênio, receptor de progesterona e HER2, ela é mandatória. Nenhum oncologista clínico define conduta sem a imunohistoquímica para esses 3 marcadores. O KI67 não é consenso, então a gente faz, a maioria dos serviços do Brasil fazem, não é obrigatório, mas esses 3 são mandatórios. Então, e mesmo a cirurgia também depende, porque se o paciente vai para a cirurgia primeiro e depois o tratamento adjuvante, ou cirurgia depois com tratamento sistêmico neoadjuvante, também depende do imunofenótipo, que é o que vai definir o subtipo molecular, se é luminal A, luminal B, superexpressor de HER2 ou triplo negativo. Então, superexpressor de HER2, triplo negativos, acima de 1 centímetro, a grande maioria vai ser submetida ao tratamento neoadjuvante, e a cirurgia vai ser depois de 6 meses. Enquanto que o luminal A, quase 100% dos casos, 95%,
a não ser que seja um tumor muito grande, a paciente não queira fazer mastectomia, mas assim, a grande maioria dos casos, cirurgia primeiro, tratamento adjuvante depois, geralmente com hormônio. Luminal B, mais variável, mas assim, não tem como definir o tratamento sem esses 3 marcadores, atualmente no câncer de mama. Então, não tem como. O laudo anatomopatológico, pela morfologia, a gente dá várias outras informações que são igualmente relevantes, né? O tipo histológico, o grau histológico, tamanho do tumor, status linfonodal, né, dos linfonodos axilares, invasão linfática, componente in situ, qual porcentagem. Tudo isso também ajuda a definir o tratamento, o tipo de cirurgia. Também entra no algoritmo que, em alguns casos, que o oncologista vai precisar para definir se a paciente precisa de quimio ou não. Tudo isso é igualmente importante, mas sem o imunofenótipo, o oncologista não consegue tratar a paciente. A gente faz parte do estadiamento, né? O estadiamento TNM inclui o grau histológico, receptor de estrógeno, progesterona e HER2. Então, eles têm a tabela, eles mantêm o estadio anatômico para países onde não há acesso à imunistoquímica. Aí o estadiamento vai ser baseado só nas categorias anatômicas. Então, realmente, no câncer de mama hoje a discussão, se você está discutindo triplo negativo, a sua mentalidade é uma, seu espectro é um. Se você está discutindo luminal é outro, superexpressor de HER é outro. Então o contexto muda totalmente. Então sempre tem que fazer. O laudo, na verdade, no OCCAMAR, por exemplo, primeiro é o laudo anatomopatológico, e aí você solicita a imunistoquímica, o próprio patologista solicita a imunistoquímica, o administrativo entra em contato com o convênio, com a paciente, e aí a imunistoquímica já é feita. E o próprio SUS, né, cobre a imunistoquímica, né, para câncer de mama. Então, agora, o principal problema no Brasil nem é não ter a imunistoquímica. São fatores que a gente chama de fatores pré-analíticos. É o que acontece com a peça antes de fazer a lâmina. Então, fixação, tempo de fixação, tipo de formol, quantidade de formol, o frasco adequado, tudo isso é muito relevante, impacta diretamente no resultado da imunistoquímica. Então, a gente tem relatos, né, de dados de algumas regiões do país, alguns serviços públicos, em que há uma porcentagem de 70% de casos de câncer de mama triplo negativo, quando na literatura essa média é de 10% a 18%. Então, isso é devido a problemas pré-analíticos. Por exemplo, uma peça de mastectomia, que a paciente foi operada na sexta-feira, essa peça só vai ser seccionada na segunda-feira de manhã. A peça mede 20 centímetros, é num frasco minúsculo com 1 ml de formol. Essa peça vai autolizar. E aí não existe mais epitopo, né, onde o anticorpo vai se ligar lá no antígeno, né, do tecido, e aí não tem imunistoquímica que resolva, não tem reativação antigênica que vai resolver. Não marca nada. Mesmo a morfologia fica muito prejudicada. Então isso é autólise. Outro problema é que às vezes não é essa questão de quantidade nem do tempo, mas do tipo de formol. Então o formol adequado é o que a gente chama de formalina neutra, tamponada a 10%. Então, esse é o formol que deve ser usado e que é o ideal para imunistoquímica e para teste molecular. Então, no Brasil atual, a gente tem muita heterogeneidade de acordo com a cidade, de acordo com o serviço, muitos problemas nesse sentido e que prejudicam diretamente o tratamento da paciente. Porque se um tumor que era luminal, por problema de fixação e de autólise, ele vira triplo negativo, a paciente deveria receber hormonoterapia. Mas como a gente não consegue mais detectar a positividade para os receptores hormonais, ela vai ser tratada só com químio, sendo que para os luminais o principal é a hormonoterapia, né, em alguns casos por até 10 anos. Então a paciente está sendo privada, né, de um tratamento ideal. Melanoma, carcinoma coloretal, melanoma metastático, carcinoma coloretal metastático, adenocarcinoma pulmonar, o câncer de mama com a imunistoquímica. Tudo isso assim, é muito o controle pré-analítico e conscientizar o cirurgião, a circulante, a enfermagem em geral e os oncologistas clínicos, né? É muito importante nesse sentido deles nos ajudarem em toda essa rede, né, envolvida, toda essa rede multidisciplinar, a realmente ver qual que é o formol. É tamponado? Olha esse frasco, é adequado? Está no tamanho adequado?
tem a quantidade de formal suficiente, está cobrindo toda a peça. Tudo isso conta. E o tempo, né? Lógico, o tempo de fixação, que é no mínimo de 6 horas e no máximo de 72 horas. Passou de 72 horas, começa também a reduzir a reatividade. Tudo isso é trabalho científico já comprovado. E dependendo do tamanho da peça, 6 horas não vai ser suficiente. Para biópsia, no mínimo 6 horas, mas peça cirúrgica complexa, maior, aí geralmente precisa de 12 horas, e a peça devidamente seccionada. E aí, depois de 72 horas, também não é mais ideal, né? Então, tem que fazer... O ideal é fazer a macroscopia no dia seguinte. E aí, né, com a macroscopia, a gente vai selecionar os fragmentos que vão virar bloco e depois virar lâmina. E esse bloquinho de parafina, ele é precioso. Ele é o material da paciente. E o mesmo bloco de parafina que você faz o HE, você faz imunistoquímica, vários marcadores, você pode extrair DNA, pode extrair RNA e fazer vários testes moleculares. E não só para assistência, para definir o tratamento, mas para pesquisa. Precisa avisar já na graduação desses cuidados. Por favor, já que, né, começa aí com vocês. Então, com certeza. Nada chega de peça em pote de manteiga. Não pode isso. A gente vê bastante, mas o ideal é o frasco apropriado, que não seja reaproveitado de outros, né, de pote de feijão, pote de sorvete, não, é frasco adequado. Muitos laboratórios já proveem o frasco com formol tamponado. A Lídia tem uma pergunta do Instagram também, né? É comum o desenvolvimento de metástases cerebrais após o término do tratamento do CA de mama. E, de novo, a gente tem que falar dos subtipos moleculares, que a frequência varia de acordo com os subtipos. No geral, no câncer de mama, em geral, se a gente olhar como um todo, metástase do sistema nervoso central não é das mais comuns. Em primeiro lugar é osso, depois fígado, pulmão, falando de metástase à distância, né, gente? Claro que a mais comum de todas é a linfonodo axilar, que é metástase regional, não é metástase à distância. Mas metástase à distância, em primeiro lugar, osso, fígado, pulmão, e aí sistema nervoso central e outros locais. Se for, por exemplo, um carcinoma lobular, ele tem uma tendência a dar metástases para sítios bizarros. Então, o lobular, ele dá metástase para trato gastrointestinal, ovários, sistema nervoso central, mas para meninge, é uma metástase meningia, pleura, né, cavidades corporais, né, pleura, peritônio. Então, o lobular, ele tem esse padrão bizarro de metástase ocular, mas no câncer de mama, em geral, os mais comuns é osso, fígado e pulmão. Falando dos triplo negativos, no câncer de mama triplo negativo, ele tem um tropismo maior para o sistema nervoso central. Então, o triplo negativo, ele dá metástases mais frequentemente para pulmão e sistema nervoso central. Osso também, mas proporcionalmente comparado com os luminais, né, bem menos do que os luminais. Então, o triplo negativo, ele mais frequentemente dá metástase para o sistema nervoso central. E o superexpressor de HER também é mais frequente quando comparado com o luminal. Mas se você olhar a porcentagem geral dos pacientes com câncer de mama, não é frequente. Outra coisa que é diferente também é que o triplo negativo e o HER2, eles dão metástase mais frequentemente nos primeiros 3 anos da doença. Diferente dos luminais, que eles têm um padrão de metástase tardio, principalmente 10 anos após o diagnóstico. O superexpressor de HER e o triplo negativo é mais nos primeiros 3 anos da doença. Vamos para a próxima pergunta da Naju, tem? A pergunta, ela tem a ver com com o processo em si, mas com a parte que antecede a coleta, né? Sobre a mamoplastia. O fato do paciente, né, da paciente já ter feito mamoplastia tanto de redução quanto para aumento, ela influencia na conduta do patologista? Tipo, ele tem que ser avisado que ela já fez esse procedimento? A gente inclusive recebe com frequência a prótese, né, a mama com a prótese, e aí a gente retira a prótese, descreve, e a gente, na microscopia, a gente tem tanto na macro e na micro, a gente vê uma cápsula fibrosa ao redor da prótese. Às vezes na microscopia tem metaplasia sinovial. A gente pode ver também, algumas vezes, a linfadenopatia associada a silicone, que a gente vê uma reação gigante celular, tipo corpo estranho, com uns glóbulos transparentes, que é o silicone mesmo. E aí o linfonodo pode ficar aumentado, mas para a gente não altera a nossa rotina, né?
O que é importante é quando tem suspeita do linfoma associado à prótese, né, mamária, é um tipo de linfoma não Hodgkin, de células T, anaplásico, mas sempre, né, quando o clínico tem essa suspeita, já vem no pedido a suspeita dele, né, e com a paciente com prótese, e é uma coisa muito, muito, muito rara, né, as pacientes, é importante falar isso, né, que é muito, muito raro. Que estava na moda nas revistas falar de forma de grandes células anáplasicas, né? O pessoal ficou assustado com... Sim, mas é uma porcentagem muito pequena, né, considerando o grande número, né, de mulheres que têm implante de silicone, né, a porcentagem é menos de 1%, né, que vão evoluir com esse tipo de linfoma. E a gente recebe muito também espécime de mamoplastia, de simetrização, e a gente tem um protocolo normal de amostrar pelo menos 4 blocos de parafina, com 4 fragmentos da mama e a pele. A gente tem um protocolo macroscópico, mas é um padrão, né, uma guideline mesmo de como amostrar. Mais uma pergunta que eu recebi no WhatsApp. No vídeo você falou sobre a dificuldade de você detectar o câncer de mama, principalmente o triplo negativo, se não me engano, quando você faz a inspeção ectópica, né? Apalpa os tumores quando eles são muito pequenos e você não consegue fazer diagnóstico precoce. E aí a pergunta é o que a inspeção estática das mamas procura encontrar num diagnóstico precoce? Porque é frequente essa inspeção, não é? Correção, não. O triplo negativo, na verdade, ele pode ser mais facilmente palpável, porque ele tem um padrão de crescimento expansivo bem delimitado, e muito frequentemente ele tem um padrão que a gente chama de câncer intervalar, que é aquele câncer que cresce muito rápido entre as duas mamografias anuais de rastreamento. E aí a paciente palpa, ela fez a mamografia, estava tudo bem, mas ela palpa a lesão e ela procura o médico. Então o triplo negativo tem esse padrão que é diferente do câncer de mama no geral. Mas o câncer de mama menor que 1 centímetro, ele não vai ser palpável. Mas até 2 centímetros ainda é considerado T1. Então, um nódulo próximo de 2 centímetros, talvez a paciente consiga palpar. Então, por isso que a campanha, né, do Outubro Rosa, ela visa mais a conscientização em geral e principalmente da importância da mamografia de rastreamento anual. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, ela deve ser anual. Então, esse é o foco principal, porque esse é o diagnóstico precoce, principalmente do carcinoma ductal in situ, que é microcalcificação. Você só vai ver na mamografia. O carcinoma ductal in situ tem quase 100% de cura. Já o câncer de mama invasivo T1, mais dificilmente ele vai ser palpável, mas pode acontecer. A questão da inspeção estática é muito importante avaliar a pele da mama. E também se há alguma área, uma nodulação, alguma coisa que você consiga ver que tem no parênquima sobrejacente, mas que na pele já está visível. Mas alterações de pele não são as mais frequentes, mas é uma manifestação clínica do câncer de mama. Então, mamilo deprimido, a área de erosão, de ulceração, mesmo de descamação, alteração da cor, alteração da textura, né, área de rubor, áreas de elevação da pele, tudo isso vai ser visível ao médico. E às vezes a paciente não prestou atenção, achou que era uma feridinha e não reparou. Então, só o médico, né, que realmente vai poder dar importância devida, né, a essas alterações. E a inspeção dinâmica também é muito importante, porque é mais fácil de visualizar áreas de retração. Quando a paciente se move, né, move os braços, as áreas de retração que não estavam visíveis na inspeção estática vão ser visualizadas. Então, né, no Outubro Rosa, essa questão da atenção para as próprias mamas, né, olhar no espelho, né, a própria paciente olha no espelho e vê se tem alguma coisa diferente, né, então qualquer alteração na pele, né, que seja persistente, né, que não esteja se resolvendo com os cuidados habituais da paciente, né, é importante que ela procure o médico. Eu sempre tive dúvida. É a doença você chama de Paget. Eu escuto gente falando do Paget. Os dois estão ok. Essa não é a pergunta, mas a eu dúvida falo começa Paget com o também, nome. porque minha formação foi mais em inglês, mas os dois estão certos. Eu não consigo entender porque tem essa doença que ele surge de uma glândula, tem origem glandular, e ela pode estar associada com carcinoma ductal in situ e o invasivo.
Sim. Como é que pode ter essa associação de um que surge daquela estrutura terminal, do tal terminal, e uma outra acontecendo ao mesmo tempo no mamilo? Como é que isso é possível? De onde isso No acontece? caso, quando tem o CDIS associado, não tanto CDIS como invasivo, na verdade, ambas as lesões elas podem comprometer os ductos, que é o que a gente chama de extensão pagetoide ou infiltração intracanalicular. Então, a célula neoplásica do carcinoma, ela vai penetrar no ducto e crescer debaixo do epitélio normal. E aí vai crescendo, vai caminhando, né, ao longo dos ductos até chegar no ducto principal, que é no mamilo. E aí a paciente vai evoluir quando vai, né, ter aquela proliferação ao longo da epiderme, que é a doença de Paget. Mas quando é a doença de Paget puro, há teorias, mas não tem nenhuma assim, hipótese firmada. A gente sabe que é a origem glandular, como se fosse um carcinoma in situ de novo mesmo, surgindo ali na epiderme, né? Mas a célula neoplásica é idêntica à célula do carcinoma, uma célula glandular com o mesmo padrão com padrão de expressão semelhante, a morfologia também, mas por isso que é quase a grande maioria dos casos tem CDIS ou carcinoma invasivo associado, porque aí, né, são as células do tumor mesmo que vão apresentar essa infiltração intracanalicular e comprometer a epiderme. 4% da doença de Paget que não vai ter CDIS ou carcinoma invasivo no parênquima sobrejacente. E ela é considerado um carcinoma in situ de tipo especial. É um tipo especial de carcinoma in situ. No estadiamento é PTIS Paget. Quando é apenas doença de Paget. Se só tem doença de Paget, é PTIS Paget. Se tiver Paget e CDIS no parênquima abaixo, é PTIS. Se tiver invasivo, você vai estadiar como invasivo. E aí você fala mamilo comprometido pela neoplasia, presença de doença de Paget. Então vamos encerrar com a pergunta que a gente está fazendo para todos os palestrantes. Vale a pena fazer patologia? Vale a pena ser patologista no Brasil? Eu sou uma pessoa muito otimista e eu amo a patologia. A minha paixão, dentro da medicina, eu não faria nenhuma outra área, além da patologia. Então, para mim, 100% vale a pena. É muito diferente, né, de tudo que vocês veem na graduação. A patologia é uma especialidade única e a gente tem a oportunidade, né, de fazer uma correlação, de ter um papel central mesmo, né, nas grandes áreas, faz uma ponte entre a clínica, a cirurgia, a oncologia clínica, e também, não só na parte assistencial, mas também na pesquisa, né? O patologista tem papel central atualmente na conexão entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica, que é o que a gente chama de pesquisa translacional. Então, o patologista está ali no meio do caminho, né? Selecionando a amostra, fazendo a correlação da morfologia com os achados moleculares. Então, tudo isso é muito fascinante. E na medicina atual, né, que está cada vez mais personalizada, cada vez mais novas moléculas sendo descritas, realmente o papel do patologista no diagnóstico e na definição do tratamento está sendo cada vez mais relevante, né? Então, a gente não adianta só falar câncer, a gente tem que dar o nome, o sobrenome, o subtipo, a molécula, se tem fusão, se não tem fusão, se tem quebra, se não tem quebra, tem aquela mutação, não tem aquela mutação, translocação, tudo isso vai definir não só o diagnóstico, mas o tratamento, né? Então, a gente tem várias drogas que a gente chama de droga-alvo, que são direcionadas para uma mutação específica, para uma fusão, para uma translocação. Isso é o patologista que vai definir. Eu gosto muito também, que eu acho que é um trabalho investigativo, né? Então, quando você tem um caso diferente, um caso único, e isso na nossa rotina é corriqueiro, a gente sempre tem casos diferentes, né? A gente fala que as doenças não leem livro, as lesões não leem livro. Então, na nossa rotina é muito comum a gente ter casos pouco habituais. Tem vários grupos de WhatsApp no Brasil inteiro de patologia, que os patologistas mandam imagem para discutir o caso, para pedir opinião, cada um tem opinião diferente, aí busca na literatura, estuda. Tem muita coisa que não tem livro, é só artigo, só trabalho mesmo. Você vai no congresso, aí você vê uma lesão. Gente, aquele caso que eu vi no ano passado que nada batia, tá aí. O cara acabou de descrever e você nunca tinha visto. Então, tem um trabalho investigativo de ir juntando todas as pecinhas.
Então, é a clínica, é a idade, é a localização, a macroscopia, com a microscopia, a morfologia, a imunistoquímica, para fechar um raciocínio. E a gente tem tempo de fazer isso, né? A gente tem tempo de pegar aquele caso, aquela lâmina, estudar, buscar na literatura, discutir com os colegas e aí gerar o laudo, né? O laudo mais acurado possível. E outra a questão, as reuniões multidisciplinares, né? Que o patologista é integrante, né? A gente discute os casos difíceis do paciente, né, globalmente, cada especialidade tendo seu papel, né, e a patologia sempre está ali, né, fechando o laudo, né, então e a patologia, né, e o estadiamento patológico, e a imunistoquímica, então é bem legal, e não só isso tudo que eu falei, a patologia cirúrgica, né, esqueci de falar, né, da congelação, o exame perioperatório de congelação, procedimento perioperatório de congelação, o patologista fica no centro cirúrgico, né, lá no Secamargo a gente tem escala, 7 às 20, e a partir das 20 é plantão, e no fim de semana também. O patologista com residente ficam no centro cirúrgico o dia inteiro. Tem a sala da patologia com o criostato, com o microscópio. O cirurgião vai lá, discute o caso, a gente vê a peça, processa a peça a fresco, aí faz a congelação, dá o resultado na hora. E a gente também atua na sala de imagem, né, no departamento de imagem, né, da radiologia, com as punções aspirativas por agulha fina, né, na hora que faz a punção, a gente avalia a lâmina, fala se é satisfatório ou não, e, se possível, já dá o diagnóstico. Então, ali no departamento de imagem, a patologia tem uma sala também e fica o patologista com o residente. Então, isso tudo é patologia cirúrgica e citopatologia. Mas a gente tem também toda uma área acadêmica, né, os professores patologistas, que não só dão aula, mas também são preceptores de residência, né, maioria das universidades tem programa de residência, e pesquisadores. O OC Camargo tem pesquisa, então eu também faço pesquisa, oriento pós-graduação. Então, a área da patologia ela é muito integrada com a pesquisa, né? Tanto que muitos patologistas fazem mestrado, fazem doutorado, justamente por ser muito essa questão da pesquisa translacional, né? A gente tem um papel, a gente sempre está ali, né, envolvido com essa área da pesquisa. E ainda tem outra área de atuação que são a do serviço de verificação de óbito e de autópsia. Medicina legal, SVO e autópsia, que é também outra área totalmente diferente. Atualmente a gente tem autópsia minimamente invasiva, correlação cada vez maior com os exames de imagem, né? Nesse contexto aí da Covid, né? Tem vários serviços fazendo autópsia. Um dos primeiros achados dessa questão da coagulação associada com a Covid foi através de autópsia, né? Então é uma área muito ampla, com essas várias, né, frentes diferentes, né? Que você pode ser professor, você pode ser pesquisador, você pode trabalhar no serviço de verificação de óbito, você pode trabalhar no laboratório privado, você pode trabalhar numa instituição, no hospital, em que a patologia é um departamento, né? Então, também que é importante é o mercado de trabalho, né? Eu falei da parte da minha paixão, mas a parte prática, tem vários trabalhos e dados mostrando, né, que o mundo não é o Brasil, o mundo corre o risco de um apagão de patologistas. O número de patologistas mundialmente está caindo cada vez mais, aqui no Brasil também, né, o número de formados cada vez menor que escolhem fazer patologia. Eu acho que é muito por essa questão de ter pouco contato na graduação com a prática da patologia, né? Às vezes fica uma coisa muito teórica e o aluno não tem noção da especialidade de patologia. Só conhece a disciplina patologia e não a especialidade. Então, a gente, com a SBP, a gente tem tentado muito abordar isso. A gente tem um fórum de ensino da patologia com vários professores trabalhando todo dia nessa questão de melhorar o ensino da patologia no Brasil, para tentar realmente trazer vocês para a patologia. Mas essa questão da falta de patologistas mundialmente é um problema. Então, o mercado de trabalho tende a ficar cada vez melhor, porque realmente o patologista vai virar uma preciosidade mesmo, ainda maior. Porque, né, realmente não tem como tratar câncer sem o patologista, principalmente câncer, mas várias outras doenças, mesmo inflamatórias, precisam, né, do diagnóstico anatopatológico. Outra coisa boa também da patologia é que a gente tem uma facilidade maior de ir para fora do país, de fazer pós-graduação, fazer fellowship, que é como se fosse um R4, ou mesmo pesquisa, né, que a gente chama de research fellow, que o
patologista vai para como se fosse um doutorado fora, um pós-doutorado, uma pós-graduação fora, que o patologista vai para um serviço de pesquisa com vários projetos, mas ao mesmo tempo ele consegue acompanhar a rotina. E isso o clínico, por exemplo, ele não consegue, porque ele não pode atender. Né? E na patologia, não, a gente consegue acompanhar a checagem naqueles microscópios enormes, várias pessoas, e ao mesmo tempo que você tem os seus projetos de pesquisa, você também se aprimora na parte assistencial. Então, esse foi um dos motivos que eu quis fazer patologia, porque eu sempre quis morar fora e sabia que eu ia ter mais oportunidade, né? Por a gente não atender diretamente os pacientes, a gente tem essa abertura maior. E aqueles, né, que sentem falta, né, desse contato próximo com os pacientes, tem vários patologistas que fazem punção. O radiologista guia, né, com o exame de imagem, mas quem faz a punção é o citopatologista. Isso eu acho que é uma área muito ampla e fascinante e o mercado de trabalho só tende a melhorar. Então, eu acho que vale a pena sim.